Você conhece a história de Caim, certo? O primeiro assassino da história, amaldiçoado por Deus após tirar a vida de seu irmão Abel. A Bíblia nos conta que, para que ninguém o matasse em vingança, Deus colocou nele uma marca. Automaticamente, a imagem que nos vem à mente é uma cicatriz feia, uma tatuagem de vergonha, um sinal para que todos o evitassem. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada? E se a marca de Caim não fosse uma maldição, mas sim uma bandeira de proteção divina? E se o segredo por trás dela conectar Caim, o primeiro homicida, à promessa do próprio Messias? Prepare-se, porque o que vou te contar pode mudar sua percepção sobre essa história para sempre. A chave para desvendar esse mistério está em uma única palavra hebraica, Otd. É essa a palavra usada no texto original de Gênesis 4:15, quando Deus estabelece um Ot em Caim. O problema é que a nossa tradução para a marca é muito pobre. Em toda a Bíblia, a palavra Ot nunca significa uma cicatriz, uma mancha ou algo vergonhoso. Pelo contrário, Ot é consistentemente usada para descrever sinais grandiosos, milagrosos e cheios de significado. Pense no arco-íris que Deus colocou no céu como um Ot, um sinal da sua aliança com Noé. Pense nas pragas do Egito, chamadas de Ot, sinais do poder de Deus sobre os deuses falsos. Ot é um sinal de poder, de aliança, de um pacto. Agora, com essa informação, vamos reconstruir a cena na nossa mente. Esqueça o Caim encurvado, escondendo o rosto de vergonha. Imagine algo diferente. Imagine Caim de pé, e em sua testa, não uma cicatriz horrível, mas talvez uma letra do nome sagrado de Deus, Ekougaduaduabaiwa, brilhando suavemente. Ele não carrega um sinal de repulsa, mas um estandarte real, um selo que proclama a todos que o encontram: este homem, apesar de seu pecado, está sob a proteção direta do Rei do Universo. Toque nele e você responderá ao próprio Deus. A marca não era para envergonhá-lo, era para protegê-lo. Era um ato de graça em meio ao juízo. E essa ideia de um sinal protetor na testa não é um caso isolado na Bíblia. Na verdade, é um padrão divino. No livro de Ezequiel, capítulo 9, Deus ordena que um anjo passe por Jerusalém e coloque um Tav, a última letra do alfabeto hebraico antigo, que tinha a forma de uma cruz, na testa dos homens fiéis que choravam pelos pecados da cidade. Esse sinal os pouparia do juízo que estava por vir. Avançando para o livro de Apocalipse, vemos os 144.000 recebendo o selo de Deus em suas testas, marcando-os como pertencentes a ele e protegendo-os da ira vindoura. O Ot de Caim é o primeiro protótipo, o primeiro exemplo desse selo divino de proteção na história bíblica. Mas aqui é onde tudo se conecta e a história fica ainda mais profunda. A redenção da humanidade, a linhagem do Messias, não viria de Caim. Sua descendência se tornou corrupta. A esperança veio através de Sete, o filho que nasceu para Adão e Eva, para substituir o justo Abel. É da linhagem de Sete que vieram Noé, Abraão, Davi e, finalmente, Jesus Cristo. Então, por que Deus protegeria Caim de forma tão poderosa? Porque a marca de Caim, o Ot, é a primeira sombra da graça de Deus sobre o pecado. É um sinal de que, mesmo no momento do ato mais sombrio da humanidade até então, Deus já estava tecendo seu plano de redenção. A proteção de Caim é um eco poderoso da promessa feita lá no Jardim do Éden, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ao preservar a vida de Caim, mesmo sob juízo, Deus estava mostrando que seu plano de salvação através do Messias já estava em movimento e nada poderia pará-lo. A marca não era sobre Caim, era sobre o caráter de Deus. Um Deus que, mesmo punindo o pecado, oferece uma graça que não merecemos e uma proteção que não podemos compreender. O segredo da marca de Caim não é sobre vergonha, é sobre a soberania e a graça de um Deus que já preparava o caminho para a cruz. Como a marca de Caim não era uma maldição física, mas um sinal, um Ot em hebraico, para protegê-lo. Mas a pergunta que fica é: por que Deus daria um sinal sagrado para um assassino? É aqui que mergulhamos na mente de Deus, na sua justiça e na sua lógica, que muitas vezes parece um paradoxo para nós. A verdade é que a marca de Caim nunca foi sobre Caim. Era sobre a soberania e a justiça de Deus. Ao colocar aquela marca,
Deus estava gritando para todo o universo: a vingança pertence a mim. Nenhum ser humano, nenhuma multidão enfurecida, ninguém tinha autoridade para tirar a vida de Caim. Apenas o Criador, que deu a vida, tem o direito de julgar. A marca era um aviso claro e direto: não toquem nele, pois ele pertence ao julgamento de Deus. Era uma espécie de imunidade diplomática divina. Pode parecer estranho, mas isso era de uma forma misteriosa, um ato de graça. Pense nisso. No meio do pior pecado, do primeiro assassinato, Deus não abandona completamente sua criação. Ele não o destrói instantaneamente. Ele dá uma chance de sobrevivência. Sim, Caim saiu da presença de Deus, expulso do jardim. Mas ele levou consigo uma garantia de proteção divina contra a vingança humana. Isso nos ensina que, mesmo nos nossos piores momentos, a graça de Deus pode nos alcançar de formas que não esperamos. Ele protegeu Caim, não porque Caim merecesse, mas porque o julgamento e a justiça pertencem somente a Deus. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante e conecta tudo de uma maneira espetacular. A Bíblia não é uma coleção de histórias aleatórias. É um livro de conexões profundas, de sombras e realidades. Milhares de anos depois de Caim, nos livros de Ezequiel e Apocalipse, encontramos um conceito muito parecido. Deus, mais uma vez, ordena que uma marca seja colocada na testa dos seus servos fiéis. Para quê? Para protegê-los do juízo e da destruição que estavam por vir. A marca era um selo de proteção divina em meio ao caos. Você está percebendo a conexão? A história de Caim é uma sombra, um eco distante do Evangelho. Caim era culpado, um pecador que merecia a morte, e recebeu uma marca para não morrer fisicamente. Nós, a humanidade inteira, também somos culpados, pecadores diante de um Deus santo. E nós também recebemos uma marca para não morrermos espiritualmente, para sermos salvos da morte eterna. Mas aqui está a grande virada, a beleza do plano de Deus. A nossa marca não é um óte misterioso de proteção externa. A nossa marca é infinitamente superior. É o sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que, ao crermos no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a nossa garantia, a nossa proteção, a nossa identidade como filhos de Deus. A ironia divina é simplesmente genial. O primeiro assassino da história recebeu uma marca para viver mais alguns anos na Terra, em exílio. Nós, os redimidos por Cristo, recebemos uma marca, o selo do Espírito Santo, comprado pelo sangue do Cordeiro, para vivermos eternamente no céu, em comunhão com o nosso Pai. A marca de Caim o salvou da vingança dos homens. A marca de Cristo nos salva da ira de Deus. É a troca mais extraordinária da história. A nossa culpa pela sua justiça, a nossa morte pela sua vida. Então, da próxima vez que você pensar na marca de Caim, não pense em uma cicatriz de vergonha. Pense nela como o primeiro vislumbre da graça protetora de Deus e como um prenúncio da marca definitiva que realmente importa. O selo do Espírito Santo em todos aqueles que confiam em Jesus. Chegamos à parte final da nossa jornada sobre o segredo da marca de Caim. E aqui as peças se encaixam de forma espetacular. Nos vídeos anteriores, vimos que a marca, o Ot, era um selo de proteção divina, um eco da graça futura. Mas existe uma última camada de significado que vai te surpreender. A palavra Ot está intimamente ligada a outro conceito hebraico fundamental, Moed, que significa tempo determinado, ou mais poeticamente, encontro divino. Pense nisso por um instante. O Ot não era apenas um sinal visível para os outros. Era um lembrete constante para o próprio Caim, de que, apesar de tudo, ele tinha um encontro marcado com o julgamento, mas também com a misericórdia de Deus. Era um compromisso divino que nem mesmo o primeiro assassino poderia quebrar. Agora, a Bíblia nos apresenta um contraste que é a chave para entender toda a história humana. A linhagem de Caim, descrita em Gênesis capítulo 4, é a história da autossuficiência e da ambição humana. Seu filho Enoque constrói a primeira cidade, um monumento à tentativa do homem de criar sua própria segurança, longe da presença de Deus. Seus descendentes se tornam pioneiros na metalurgia, na música, nas artes, mas também na violência. Lameque, por exemplo,
se vangloria de ser 77 vezes mais vingativo que o próprio Caim. Uma escalada assustadora de orgulho e brutalidade. Essa é a cultura da força humana, da independência de Deus. Em contraste total, temos a linhagem de Sete, o filho que nasceu para Adão e Eva como um substituto para o justo Abel. A história deles, contada em Gênesis capítulo 5, é marcada por uma característica completamente diferente: a dependência de Deus. O texto nos diz algo profundo. Foi na época de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. De um lado, a cultura do poder humano. Do outro, a cultura da adoração e da comunhão com o Criador. Duas cidades, duas mentalidades, dois destinos se formando desde o início da história. E é aqui que chegamos ao clímax que conecta tudo. A história da humanidade, desde Caim e Sete, pode ser vista como a história de duas marcas. A primeira é o Od de Caim. Uma marca visível, externa, um sinal de proteção temporal. Era uma graça que preservou a vida física de Caim, que impediu sua morte imediata, mas não purificou seu coração, não transformou sua natureza pecaminosa. Era uma graça comum, estendida a um pecador. Mas há uma segunda marca, muito mais poderosa. A marca invisível do Cordeiro, o selo do Espírito Santo dado àqueles que creem em Cristo. Essa marca não apenas nos protege do juízo final, como o sinal de Caim o protegia da vingança humana. Não, ela faz algo infinitamente maior. Ela nos transforma por dentro. Ela reescreve nosso DNA espiritual. A marca de Caim era um aviso para os outros não o tocarem. A marca de Cristo é uma promessa para nós, de que pertencemos a Ele para sempre. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre a marca de Caim, não pense apenas em um assassino amaldiçoado vagando pela terra. Veja nele o primeiro e complexo exemplo da dança divina entre a justiça rigorosa e a misericórdia insondável. Veja uma sombra, um tipo que aponta para uma realidade muito maior e mais gloriosa. A história de Caim prova que Deus, em sua soberania, não desiste da humanidade, mesmo em sua pior versão. E a aplicação final é esta: se Deus estendeu essa graça protetora a Caim, o primeiro assassino, o arquétipo do pecador rebelde, quanto mais Ele estenderá sua graça transformadora a você e a mim. A nós, que não somos chamados a carregar um sinal de advertência, mas a sermos lavados e selados pelo sangue do Cordeiro. A grande pergunta que ecoa desde Gênesis até hoje não é se você tem uma marca, mas sim qual marca você carrega. Se essa jornada pela profundidade de Gênesis abriu seus olhos para algo novo, mostre seu apoio com um like. Isso ajuda muito o canal. E eu quero saber de você nos comentários. Qual outro mistério bíblico você gostaria que a gente desvendasse juntos? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar descobrindo os segredos que as traduções nem sempre revelam. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!